Senador Thierres, nosso presidente, que nesse momento ocupa a presidência do Senado Federal, senhoras e senhores senadores, na semana passada nós tivemos aqui na tribuna alguns colegas criticando a decisão do ministro Blairo Maggi e da Camex de autorizar a importação de uma cota de café para atender esse momento de entre-safra no Brasil. E eu já estava inteirado sobre o assunto, procurei me inteirar mais, de forma mais efetiva, para vir aqui hoje fazer as colocações necessárias para que possamos esclarecer a população brasileira. Em primeiro lugar, presidente, lamentar de que muitas vezes aqui no Senado Federal ou até na Câmara, a gente vê muitas pessoas defendendo corporações, defendendo entidades, mas se vê muito poucas pessoas defendendo realmente quem nos colocou aqui, que são o povo. Esse caso específico do café, eu não vi ninguém aqui se levantar a palavra e dizer-se preocupado com aquele que gosta de tomar o seu cafezinho do dia a dia, com o preço que está nos supermercados, um aumento todo dia, né? Se preocupa com o produtor, eu acho que tem que se preocupar mesmo, se preocupa com a indústria, que também acho que tem que se preocupar, mas nós também temos que nos preocuparmos com quem paga a conta, com quem é o nosso consumidor e quem paga é essas pessoas. Então, eu lamento de que às vezes as pessoas assisto, né, aqui na tribuna, até nas comissões, fazendo várias defesas, mas a defesa do povo pouca gente faz aqui no Senado Federal, e isso tem que mudar. Nesse caso do café, vou aqui agora tentar ser bem breve nas minhas explicações. A eventual proibição de importação de café do Vietnã, recentemente liberadas, atende aos acordos da Organização Mundial de Comércio e compromete a ofensiva brasileira para o aumento das exportações que se baseiam nessas regras para ter acesso aos mercados internacionais aos produtos do agronegócio. O impacto da eventual proibição arbitrária poderá afetar diversas outras cadeias produtivas que se utilizam desse acordo para fazer comércio internacional. Ou seja, a partir do momento que nós proibimos de que se faça uma importação para atender o mercado, nós também estamos possibilitando que também outros mercados proíbam as exportações dos produtos brasileiros. Além disso, não é compatível com a postura do maior exportador e produtor mundial de alimentos, no caso, o nosso Brasil. Nessas condições de restrições, sem fundamentação técnica, para as importações, o Brasil pode ser acionado pelo órgão de solução de controvérsias, da OMC, e ser condenado por esse tribunal, com grandes custos ao país e à sua credibilidade internacional, como também até mesmo ao erário público, a exemplo do que aconteceu com os Estados Unidos, no painel do algodão, do qual recentemente o Brasil teve um ganho e que os Estados Unidos teve que pagar financeiramente aos produtores de algodão do Brasil um valor considerável. Em matéria sanitária, foi realizado pelo MAPA várias análises e estão todas em conformidade com a SPS e também com as regras da OMC. Qualquer interrupção das importações atenta a diversos artigos da Organização Mundial do Comércio, inclusive o fato de que as medidas devem ser na medida necessária para que a garantia de proteção fitossanitária não pode ser utilizada como barreira encoberta ao comércio internacional. Além disso, diversos outros artigos do acordo podem ser invocados no Tribunal Internacional da OMC, levando a possível condenação do Brasil. Outros acordos da OMC, porventura violados por medida arbitrária de restrição, as importações podem ser facilmente acionados também ao OMC. É certo que a importação do café Conilon pelo Brasil não penaliza a produção nacional, apenas complementa o consumo. O ministro Blairo Maggi agiu com visão de administrador do complexo agropecuário, afinal, a oferta do café Conilon foi reduzida nessa safra. Da posse dos dados sobre a produção e consumo dessa variedade de café e da importância do café Conilon na cafeicultura nacional, o ministro Blairo agiu de maneira a controlar a importação de café, evitando a internação além do necessário ao que o Brasil precisa nesse momento. Assim, submeteu ao DECEX o aumento da alíquota de importação de 10% para 35% e inclusão do grão na lista de exceção
para 1 milhão de sacos, durante 4 meses apenas no período entre safra, de fevereiro a maio, com a alíquota de importação de 2%. É visto no panorama atual que a produção do café Conilon no Brasil, até a safra de 2015, foi em média de 12 milhões de sacas. O Espírito Santo, maior produtor brasileiro, colhia 9 milhões e 300 mil sacos. A Bahia e Rondônia, 2 milhões e 400 mil sacos de café. Esse volume histórico atendia o consumo de 10 milhões de sacos. Com a crise climática, no principal estado produtor, a produção caiu bastante. Em 2015, para 7 milhões e 700 mil sacas e em 2016, para 5 milhões de sacas. Apenas nesses 2 anos, a diminuição da produção no Espírito Santo foi de 5 milhões e 700 milhões de sacas de café. Pior ainda é que para 2017, a estimativa de colheita é de, no máximo, 5 milhões e 300 mil sacas. Assim, a produção nacional foi afetada. Em 2015, caiu para 11 milhões e 100 mil sacas de café. Em 2016, para 8 milhões de sacas de café. A perda acumulada nesses 2 anos, em relação à média da safra de 2012 a 2014, foram 4 milhões e 800 mil sacas. A situação se mostra tão grave que os preços de venda do café Conilon atingiram cotações mais elevadas do que o café arábica. Historicamente, o preço do Conilon é de 30% a 50% mais baixo do que o arábica, em virtude de esse produzir melhor qualidade da bebida. A situação não deverá ser resolvida na safra 2017, vista a estimativa de produção que deverá ser de 9 milhões e 600 mil sacos. Esse foi o foco da crise de abastecimento do Conilon. Quando o assunto foi apresentado ao ministro Blairo Maggi, os representantes dos produtores do Espírito Santo informaram que havia um estoque nas mãos do produtor, em empresas e cooperativas, de 3 milhões e 700 mil sacos de café no estado. Comparando com a produção e o consumo durante a safra, esse número pareceu superestimado. Então, com a preocupação de garantir transparência, o ministro Blairo Maggi determinou à Conab uma auditoria no estoque privado no estado do Espírito Santo. Com a equipe de especialistas, a Conab mapeou a existência de 1 milhão e 700 mil sacos no estado, quantidade compatível com a produção e consumo. Na Bahia foram 432 mil sacas, em Rondônia apenas 20 mil sacos. Então, foi informado que tinha um estoque de 3 milhões e 700 mil sacas, quando, na verdade, possuía apenas 1 milhão e 700 mil sacos no estoque. Com esse volume de estoque total de 2 milhões e 140 mil sacos no Brasil todo, foi estimado um déficit nacional de 1 milhão e 200 mil sacos de café para atender o mercado interno até o início da próxima safra, que se inicia em junho. Por isso, a decisão acertada do ministro Blairo Maggi de autorizar a importação. A importação no Conilon, do café Conilon, é importante no Brasil, principalmente para a indústria do café solúvel, que é a sua principal matéria-prima, e também para a torrefação no preparo dos diferentes blends para os diferentes gostos do consumidor brasileiro. O Brasil é o principal exportador mundial de café solúvel. Essas exportações geram cerca de 600 milhões de dólares de receita anual. O café solúvel brasileiro está presente em mais de 75 países. Com a dificuldade de encontrar matéria-prima nacional, o café Conilon, as indústrias de café solúvel foram pressionadas a reduzir suas exportações, diminuir seus empregos e, assim, consequentemente, diminuindo renda e também diminuindo impostos pagos aos governos estaduais, federal e municipal. Em janeiro de 2017, as vendas externas caíram 36% em relação ao mesmo período do ano passado. Passaram de 5 milhões e 800 mil toneladas para 3 milhões e 700 mil toneladas. Apenas nesse mês, a perda de receita foi de algo como 10 milhões para essas empresas. É verdade que situações como essa acontecem no mercado de commodities agrícolas. Porém, para o café, o fato é agravado pelo crescimento da concorrência externa na produção do café solúvel. No Vietnã, que é o grande produtor de Conilon, o crescimento médio da produção de solúvel nos últimos 6 anos foi de 86%. Na Rússia,
de 16% e na China de 20%. Já no Brasil, o crescimento foi somente de 0,9%, ou seja, estamos patinando na produção de café Conilon, enquanto nossos concorrentes estão voando. Arriscamos perder a posição de maior exportador de café solúvel para os países da Ásia, que estão atraindo, pelas facilidades encontradas nesses países, as grandes empresas do setor, como Nestlé e a Tata. Esse é um estrago e um dano para os produtores brasileiros, que dependem da indústria para consumir o que produzem em suas lavouras. Assim, a medida tomada pelo ministro Blairo Maggi, com o apoio da Camex, teve a visão estratégica de garantir a viabilidade da indústria de café solúvel e de torrefação, que são as principais compradoras de produção. Manter bloqueadas as importações no primeiro momento pode servir como proteção ao produtor do café Conilon. Porém, ainda na safra de 2018, com a normalização da produção, poderá criar uma crise econômica para os produtores pela redução das atividades da indústria do café solúvel como compradoras. Quanto às alegações de haver risco à sanidade vegetal da cultura com a entrada desse produto provindo do Vietnã, afirma-se que são precauções de alta relevância levadas em consideração pelo Ministério da Agricultura. Para isso, o Ministério elaborou e publicou a Instrução Normativa número 7, que resguarda esse risco, definindo parâmetros e normas para análise de todo o café que for importado. Essas condições estão respaldadas nos acordos internacionais que o Brasil é signatário da Organização Mundial do Comércio e também da FAO. O café só será importado mediante a comprovação do atendimento aos requisitos fitossanitários seguros garantidos pelo MAPA. Caso constate descumprimento de tais requisitos ou intercepte praga quarentenária, o carregamento é destruído ou devolvido. Portanto, toda importação de café crus é segura e garantida pelo Ministério da Agricultura, não tendo risco para a sanidade vegetal da produção agrícola do país, conforme texto publicado pela Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA. Esse não é o único produto que o Brasil produz, do qual há importação. Maçã, pera, cacau e tantos outros são trazidos de fora e à produção nacional, sem que tenha ocorrido qualquer ocorrência de pragas ou doenças vindas do exterior. Considerando a manifestação contra a importação feitas pelos representantes do Estado do Espírito Santo e Rondônia, o presidente Michel Temer, no gesto de preocupação, solicitou a suspensão temporária da possibilidade de importação para tratar com as partes envolvidas de maneira a ampliar o esclarecimento sobre o assunto. Assim, senhoras e senhores senadores, é importante ressaltar que todas as preocupações quanto à quantidade, à qualidade e à defesa sanitária com relação à vinda de pragas e doenças foram tomadas pelo Ministério da Agricultura. Não foi uma decisão impensada do ministro Blairo Maggi ou apressada, mas amparada em análises técnicas e econômicas, sem prejudicar os produtores de café Conilon no Brasil. Muito pelo contrário, Blairo Maggi procura fortalecer a cadeia do agronegócio como um todo e também do café nesse momento de crise de abastecimento, garantindo o equilíbrio produtivo das indústrias do setor. Porque se nós não tivermos café esse ano para as indústrias produzirem e essas indústrias fecharem, se o ano que vem nós tivermos uma boa safra, não vai adiantar muito que nossas indústrias vão estar fechadas e não vai ter para quem vender esse café. Nós precisamos, como disse no início, pensar na cadeia como um todo, pensar no produtor rural, pensar na indústria, mas principalmente pensar no consumidor, que é o que está pagando a conta no momento com os preços altos no café nas prateleiras do supermercado. Era só isso que eu tinha a colocar, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, senador Cidinho Santos, que representa o Estado do Mato Grosso, pelo partido do PR. Com a palavra, o senador Paulo Paim, do Estado do Rio Grande do Sul, pelo Partido dos Trabalhadores. O senhor tem 20 minutos, senador. Presidente,